Braço de ferro com Harvard continua. Trump ordenou às agências federais cortes no financiamento à universidade no valor de 100 milhões de dólares. Caos em novo local de distribuição de ajuda humanitária em Gaza leva tropas israelitas a abrir fogo. Há pelo menos 47 pessoas feridas. A Assembleia Nacional Francesa adotou o projeto de lei para legalizar a morte assistida para adultos com doenças incuráveis ou terminais. Países da União Europeia questionam a Hungria sobre Estado de Direito e proibição das marchas de orgulho LGBT. A administração Trump continua os seus ataques à Universidade de Harvard. No passado já foram cancelados quase 3 mil milhões de dólares em bolsas de investigação federais. Trump tentou também impedir a universidade de matricular mais estudantes internacionais e agora deu instruções às agências federais para cancelar contratos no valor de cerca de 100 milhões de dólares. I do think that cutting funding, not only for this university, but universities generally, is very ridiculous. I think that research, funding, intellectual independence are things that have made the United States strong, have made universities strong, is the reason that we are like a beacon for the rest of the world. And I think that undermining those things, cutting those things is not only a bad short-term view, but a horrendous long-term view. A administração identificou cerca de 30 contratos em 9 agências que deverão ser revistos para anulação. A polémica com Harvard começou depois da administração Trump ter exigido que a universidade deixasse de ser um foco de liberalismo, ativismo de esquerda e antissemitismo. A Casa Branca ordenou também que a universidade proibisse os protestos no campus e o informasse sobre os estudantes estrangeiros envolvidos em manifestações para potencial deportação. A universidade recusou-se a cumprir as ordens de Trump e promete continuar a lutar contra aquilo que chama ataques ilegais à sua instituição. São israelitas que vivem em Portugal. Estiveram em frente à Assembleia da República para protestar contra a guerra em Gaza. Outros ativistas juntaram-se ao grupo num dos muitos protestos que decorreram na terça-feira em 12 cidades europeias com o lema No Business as Usual. Uma forma de pressionar a União Europeia a fazer mais para que o conflito acabe. Estes manifestantes pedem a Bruxelas que imponha um embargo de armas e que termine o acordo de associação com Israel. It's really a horrible position to be in, that you know what your country is doing and it's done in your name, and that's exactly why we're here to say no, it's not. This is not done in our name. We are completely against it. But it is heartbreaking because for me, it was a process of, I feel like my identity is taken away from me because whenever I think about Israel, now the things I think about are bad things, So it pains me to speak my language. It pains me to hear songs because now everything is tainted because Israel has become this horrible state that does horrible things. Estes israelitas querem deixar claro que não apoiam a guerra. You don't need to be an Israeli or a Jew to see how terrible the things are. But because I am kind of connected to the group that is perpetrating this crime, I feel a strong obligation, a moral obligation. I think more than other people would have to stand and try and act against it. Not to be silent, not to be compliant with it, but to stand up against it in any way I can. O protesto juntou cerca de 5 dezenas de pessoas, também contou com a presença de cidadãos portugueses e palestinianos. As tropas israelitas abriram fogo perto de milhares de palestinianos que esperavam por comida depois de se ter instalado o caos no novo local de distribuição de ajuda apoiado pelos Estados Unidos da América. O exército israelita disse que as tropas dispararam num sinal de aviso para controlar a situação. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, num discurso na terça-feira à noite, reconheceu ter havido uma perda de controle momentânea durante a distribuição de alimentos, mas disse que a situação foi reposta sob controle. Uma fonte da segurança disse aos meios de comunicação locais que, apesar das Forças Armadas de Israel terem insistido em controlar estes centros de ajuda humanitária, não estavam devidamente preparadas para o fazer.
Os palestinianos estão desesperados por comida depois de um cerco de 11 semanas imposto por Israel e de um bloqueio contínuo à ajuda humanitária ter levado Gaza à beira da fome. Após quase 3 meses, Israel concordou em permitir a entrada de uma pequena quantidade de ajuda na faixa de Gaza que as organizações humanitárias criticaram como insuficiente. O centro de ajuda nos arredores de Rafah tinha sido inaugurado no dia anterior pela Fundação Humanitária de Gaza. Na terça-feira, a Assembleia Nacional Francesa aprovou o direito à morte assistida. 305 deputados apoiaram a reforma contra 199 que a rejeitaram. O texto estabelece 5 critérios cumulativos para o acesso à morte assistida, incluindo o sofrimento de uma doença grave e incurável, acompanhada de sofrimento físico ou psicológico constante. O projeto de lei consiste em autorizar e acompanhar uma pessoa que tenha manifestado um pedido para recorrer a uma substância letal que deve administrar ou mandar administrar quando estiver fisicamente incapaz de o fazer. O doente deve sofrer de doença grave e incurável, potencialmente mortal avançada ou terminal, e apresentar sofrimento físico ou psíquico constante. A criação de um direito a morrer legaliza o suicídio assistido ou, excepcionalmente, a eutanásia, embora estes termos não sejam mencionados. Emmanuel Macron congratulou-se, dizendo que este foi um passo importante e insistiu no respeito pelas sensibilidades. Já a Ministra da Saúde, Catherine Vautrin, disse esperar que a reforma seja aprovada antes das eleições presidenciais de 2027. Os Estados-membros da União Europeia iniciaram em Bruxelas uma audição sobre o Estado de Direito na Hungria ao abrigo do artigo 7º. O país proibiu recentemente as marchas de orgulho LGBT e planeia exercer mais pressão sobre as ONG e os meios de comunicação social financiados por estrangeiros. Es kann einem niemand hier vorwerfen, dass wir keine Geduld gehabt hätten, sodass wir uns natürlich jetzt auch irgendwann einmal Gedanken machen müssen, wie wir hier in medias res gehen. Es gibt hier vorbereitete Erklärungen und ich kann nur sagen, die Geduld der Kolleginnen und Kollegen schwindet von Tag zu Tag. O processo nos termos do artigo 7º contra a Hungria começou em 2018. Em última análise, a União poderia retirar o direito de voto ao país. Mas para haver sanções é preciso unanimidade entre os Estados-membros. We have had 7 years, 7 hearings. And I will be very clear today that this cannot just continue unless we see a completely new attitude from the Hungarian side today. I think it's time that we consider the next steps because this is getting pointless in continuing these hearings. A Hungria diz que as acusações são infundadas e politicamente motivadas. A lényeg nem változott, ez az eljárás mindig a politikai hisztériakeltés és a politikai nyomásgyakorlás eszköze volt. Nincs ez másként ma sem. A magyar kormány ettől függetlenül ebben az eljárásban nyílt, őszinte párbeszédre törekszik. Antes da reunião, 20 países do bloco exigiram numa declaração conjunta que a Hungria anulasse a proibição das marchas de orgulho LGBT. A Comissão Europeia vai investigar 4 sites pornográficos por potenciais riscos para a segurança das crianças. O Pornhub, o StripChat, o XNXX e o Xvideos podem ter infringido a lei dos serviços digitais do bloco. Bruxelas quer confirmar se estas páginas falharam na verificação da idade, ou seja, se não implementaram as ferramentas adequadas para impedir crianças de acederem a conteúdos pornográficos. A Comissão alega que estes sites carecem de salvaguardas para proteger utilizadores de possíveis danos, incluindo para a saúde física e mental. A lei dos serviços digitais obriga as grandes plataformas online a aumentarem a proteção aos utilizadores da União Europeia, especialmente os menores. A Comissão diz que vai trabalhar também com os reguladores nacionais para garantir que as plataformas para adultos de pequena dimensão seguem as mesmas regras. Os serviços aduaneiros da Bélgica vão começar a utilizar sistemas de radar militares para vigiar mais de perto os aviões privados. É uma tentativa de reforçar o combate ao contrabando.
As autoridades belgas reconhecem que os contrabandistas estão a tirar partido da limitada fiscalização nos pequenos aeroportos e heliportos do país. Os aviões privados são frequentemente usados para transportar drogas, armas, dinheiro e bens ilícitos com pouco ou nenhum controle. Il y a des milliers et des milliers de vols qui se passent en Belgique. La douane concentrait tous ses efforts et ses contrôles sur les 6 aéroports les plus importants, mais les 150 autres, c'était vraiment un blind spot pour nous. Para melhorar o controlo, será colocado um funcionário da alfândega no Centro Nacional de Segurança do Espaço Aéreo da Bélgica. O governo sírio e as autoridades curdas do nordeste do país acordaram retirar os cidadãos sírios do campo de refugiados de Al-Hol. Muitos dos residentes do acampamento são esposas e filhos de membros do Estado Islâmico ou pessoas deslocadas pela ação deste grupo. Várias entidades de defesa dos direitos humanos há muito que apelam à reintegração dos residentes nas suas comunidades, chamando a atenção para as más condições de vida e a violência generalizada. Os Estados Unidos, que ajudaram a facilitar a evacuação, descreveram o campo como um terreno fértil para o extremismo. O acordo faz parte de uma tentativa de cooperação mais estreita entre as autoridades curdas do nordeste do país e o governo de Damasco. Um mecanismo anterior permitia que os sírios em Al-Hol regressassem às suas comunidades nas zonas do país controladas pelos curdos. Mas o mesmo não acontecia no resto do território.